Agora, mais um sonho da época da infância. É um pouco mais recente que aqueles dois sonhos que eu contei, que era da época que eu morava no estado de Minas Gerais, em Conselheiro Lafayette. Bom, esse sonho foi bem depois. E requer, sempre, toda vez que eu conto um sonho, isso requer que se explique um pouco a circunstância externa, para que o sonho seja devidamente localizado e ajuda a entender também, certo? Estou me arrumando aqui para ficar mais bem apessoado. Bom, esses dois sonhos que eu contei anteriormente. Bom, primeiro eu contei um sonho mais recente, já adulto, coisa de uns 10 anos atrás, aquele que eu vi o monge, né? Tipo aquele monge chinês, aquele. Tá aí, aliás, eu vou botar link, vou criar acho que eu vou criar uma pasta, ou melhor, uma playlist para sonhos. Tô pensando, me veio a ideia agora. Bom, esse é um sonho já, o primeiro que eu contei foi de alguns anos atrás, um sonho já eu adulto. Depois eu contei um sonho de quando eu era criança, lá em Lafayette, e quando eu morava na Casa Velha, que eu vi figuras assim, bastante tenebrosas, e coisas muito, assim, de aspecto tétrico, né? E bastante assim, um tanto trágico. Depois, quando a gente já morava em Lafayette ainda, mas numa outra casa, a tal Casa Nova, eu tive aquele sonho que foi na época do golpe de 1964, e me falaram, os adultos, que estava havendo uma briga muito grande no Rio, sendo que, apesar de que Brasília já era a capital, o Rio ainda era o centro o teatro de operações, né? Bom, bem mais tarde que eu soube que foi o golpe, para botar o Jango para correr e tal. Depois que tudo ficou, o golpe se terminou e começou o período militar, aí quando eu fui na casa da minha avó no Rio, eu ouvi eles falando, né, o nome porque é o João Fujão. Eu perguntei, quem é que é o João Fujão? É um homem mau. O homem mau era o Jango, né? O João Goulart. Sobre o João Goulart, eu já falei algumas coisas a respeito dele, que eu acho que foi um engano do nosso querido mesmo, de coração, para mim e para alguns outros, o querido presidente, querido Dr. Getúlio Vargas. Tá vindo barulho aí que o celular, eu esqueci de tirar o som de chamada dele. Bom, mas então vamos continuando a narrativa. Aí sim, mas antes disso, antes de ir ao Rio e ouvir falar do João Fujão, eu estava, os adultos disseram que estava havendo uma briga muito feia no Rio. E depois a briga acabou. Mas naquela ocasião eu tive um sonho em que eu vi uma espécie de parada militar muito estranha. Eu contei isso, tá? Eu vou botar links aí para isso. Bom,
Então a gente mudava de uma cidade do interior para outra, com meu pai pedia transferência. O funcionário da rede ferroviária tinha uma grande vantagem, que podia mudar de lugar sem sair do emprego, né? Ele e minha mãe dizia sempre que ele foi transferido. Não, ele pedia transferência. E também pediu licença sem vencimento 2 vezes para trabalhar em outras firmas. Era como se diz assim, a rede ferroviária era uma espécie de uma mãe. Você pedia transferência, era fácil, vagar lugar. E se você quisesse tirar uma licença sem vencimento, trabalhar numa empresa, você podia, e teu lugar lá estava garantido, quando voltasse. Bom, então a gente morou lá em 2 casas, na casa antiga, velha, e na casa nova. E eu estava sempre acostumado, sempre, desde pequeno, quando eu saí do Rio de Janeiro com meses de idade ainda, nós morávamos em sempre casas de funcionários da rede ferroviária, e essas casas ficavam na beira da linha. E aquilo era uma... eu cresci como criança, assim, tendo sempre a estrada de ferro à minha frente. Quer dizer, aquilo era parte do meu contexto, parte da minha vida. Quer dizer, era como se a estrada de ferro fosse sempre a paisagem. E é uma paisagem bonita. Quando era em Três Rios e tinha tanta máquina a vapor, rapaz, né? Em Lafayette ainda tinha no princípio, mas depois tiraram. E depois de Lafayette, nova transferência para a cidade de Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Bom, nesse período da cidade de Cachoeira Paulista, não, foi um período um tanto curto. E, como de costume, nós fomos passear no Rio de Janeiro, visitar os parentes. A gente, muitas vezes, foi de trem, né? Depois a gente começou a ir de carro, né? Aqueles carros que o pai comprava. Tal. E dessa vez nós estávamos em Cachoeira Paulista e saímos para o Rio de carro. E era um Gordini, naquele tempo o Gordini era um carro da época, né? Um Gordini Grenat, até me lembro a cor do carro. Bom, chegamos lá, e como eu disse, já comentei, eu gostava muito de passear no Rio, de estar lá um tempo, mas eu não tinha a menor vontade de morar no Rio. O passeio, o tempo que eu passava por lá, a gente ia muito na Quinta da Boa Vista, né? A criança gosta, naquele tempo aquele Parque Xangai ficava também na Quinta. Era uma coisa que... E tudo, né? O contato com aquela cidade grande, o movimento, os bondes, tinha muito bonde, tinha bonde na época, né? E era agradável, mas eu sempre queria voltar para casa. Eu me lembro que uma consciência que eu tinha na infância, que eu não queria morar no Rio de Janeiro. Eu gostava muito de ir passear. Ficava hospedado na casa da minha avó paterna e viúva, né, que era uma casa grande, e visitava bastante meus avós maternos no Meia. Mas então tá aí, nós chegamos dessa vez, eu me lembro a gente saindo de carro para pegar o caminho do Rio de Janeiro. E chegamos lá, como sempre, na casa da minha avó paterna. Ficamos lá. Era uma casa assim que ela tinha uma parte de baixo, né? A parte de cima. Na parte de baixo tinha um quarto grande com diversas camas. Eles eram irmãos, era uma viúva, que era minha avó, e 3 solteirões, quer dizer, a minha tia-avó, que também era minha madrinha solteirona, um tio-avô solteirão e boêmio, muito assim,
de notívago, né? E um outro que era doente mental. Já, tudo já idoso assim, né? Poxa, hoje eu tô com 64 anos, poxa, era a idade mais ou menos, estava em torno dessa idade, até um pouco menos na época. Bem, o que aconteceu? Eu comecei a perceber, isso faz parte do preâmbulo para a narrativa do sonho. Eu comecei a perceber que a gente estava demorando muito tempo lá. A gente estava custando muito para voltar para a Cachoeira Paulista. Está demorando muito para voltar. Eu estava sentindo uma certa estranheza. Aquele bem-estar que eu sentia quando eu estava passeando no Rio, eu sentia assim uma espécie de uma energia agradável, como eu sentia a energia agradável onde eu morava. Mas morando é uma coisa, né? E lá, dessa vez, conforme o tempo passava e a gente nunca mais que voltava, comecei a me sentir mal. Eu sabia identificar as minhas sensações e eu não sabia nomeá-las. No entanto, eu sabia quando eu estava assim ou assado, de acordo com o momento. E nisso, quanto mais tempo a gente ia ficando lá, eu mais me sentia mal. Lá embaixo, a gente o tempo todo naquele quarto, quer dizer, o tempo todo não, toda noite. E lá fora estava esquisito. Esquisito não no visual, mas no que eu sentia. Eu deixei de sentir aquele bem-estar em toda parte ali. Comecei a desconfiar de qualquer coisa, né? E eu tinha um piano lá na sala. É claro que eu não sabia tocar, não ficava batucando besteira no piano, né? Um fazia isso. Eu estava lá no piano. Aí o meu irmão mais novo, que por sinal já faleceu, porque ele teve câncer, né? Coisa de uns 7 anos, uns 8 anos atrás. Mas a gente era criança. Ele veio e perguntou para mim: ô Luiz, você quer morar em Jacarepaguá? Eu não me lembro o que eu respondi. É que eu não sabia bem, na época eu não sabia a diferença entre Jacaré, que era aquele bairro que a minha avó morava, e Jacarepaguá. Jacarepaguá era bem longe dali, né? Como meu pai e minha mãe, meu pai mais, ele escolhia os lugares de moradia segundo conceitos que ele tinha. Uma ocasião, mais tarde, que a gente morou em Santos, mas eu já era um adolescente, quase adulto, quando ele veio para o Rio, ele falou que a gente ia morar em Niterói, de qualquer jeito, e foi, porque era um lugar mais sossegado, eu caramba e tal. E também aquela ideia, assim, meio ilusória de que Jacarepaguá seria um lugar aprazível, porque era a região rural do Rio de Janeiro. De certo modo, né? Tinha algumas pequenas fazendas, tinha vaca, tinha... Na rua que a gente foi morar tinha inclusive uma vacaria. E as pessoas, que eles vendiam leite tirado na hora ali. Mas aquilo não era uma roça. Era um bairro carioca como qualquer outro, que tinha algumas características assim... peculiares, né? Uma rua perto da Taquara, Largo da Taquara,
nessa rua chamada Avenida dos Mananciais. O termo avenida era meio engraçado, mas era uma rua relativamente larga e comprida. Mas meio assim, meio deserta, né? Para passagem de veículo, essas coisas assim, não era muito uma coisa muito assim movimentada nesse sentido. E a casa, que nas outras ocasiões nós morávamos em casas de funcionários da rede ferroviária. Daí aquela minha familiaridade com a ferrovia, que ali não tinha, né? Meu pai continuou trabalhando, ele tinha sim, agora eu explicar por quê. Ele recebeu uma oferta de promoção para trabalhar na sede, lá onde tem a estação terminal, né? Dom Pedro II, a estação, e lá em cima tem os escritórios, aquele relógio. E era a distância que, por exemplo, quando ele ia trabalhar lá no interior, ele atravessava a linha do trem e já estava ali no trabalho. Lá não, né? No interior ele trabalhava na oficina. Mas a ferrovia fornecia motorista, né? Motoristas para transportar os funcionários. Então chegava cedinho lá, o motorista carregava ele para a cidade, bem longe. Agora, a casa era uma casa grande, uma casa boa, como casa, uma casa grande, quer dizer, não era uma mansão, né? Uma casa grande. Na frente, assim, no canto, tinha um jardinzinho pequeno. E à direita de quem está de frente para a casa, né? O quintal começava desde a dianteira da casa, com aquele jardinzinho no canto, e até lá atrás. Era um quintalzão enorme com muita árvore frutífera. Então, uma beleza de casa, né? Mas eu não me sentia bem lá. Eu não me sentia bem devido à mudança brusca, né? A vida do interior, que até aquela idade era a vida que eu conhecia, e para uma criança de 6 para 7 anos, aquilo era uma vida, uma eternidade, né? A gente, quando é pequeno, um ano demora imensamente para passar. Então, aquela vida que eu conhecia, a ferrovia era uma extensão psicologicamente falando, era uma extensão da casa, era uma extensão de mim mesmo. Lá a gente estava longe da ferrovia e eu comecei a me sentir muito triste, entendeu? Sentindo aquela... realmente a tristeza de estar longe de tudo, inclusive das amizades, dos colegas da escola, dos vizinhos, dos filhos dos outros funcionários, das filhas dos outros funcionários. Porque sair de Lafayette para Cachoeira Paulista nem foi muito bom negócio, que a gente estava começando a criar raiz em Lafayette, mas lá era também um lugar como aquele. Agora, naquela casa de Jacarepaguá, primeiramente de se considerar o tranco da alteração de ambiente, da extrema diferença contextual. A gente não estava mais passeando no Rio, a gente estava morando lá. Muito bem. E eu sentia um mal-estar que eu às vezes tentava transmitir para os adultos, mas eles literalmente não compreendiam. Eu usava a expressão ambiente desagradável. Eu estou sentindo um ambiente desagradável.
é uma forma correta de falar, né? Ambiente desagradável, geralmente as pessoas se referem a um ambiente que tem pessoas assim nervosas, que tem pessoas assim problemáticas, pessoas até cruéis, um ambiente onde tem a ver com crime, essas coisas todas são. Não compreendiam que o ambiente desagradável ao que eu me referia era a sensação que o lugar me dava, que a sensação que aquele lugar me impingia. E parece que não era só mesmo uma sensação que estava em mim, era sim. Mas até minha mãe, que faleceu há coisa de uns 5 meses, 4, 5 meses, ela mais tarde me disse que aquela casa tinha qualquer coisa estranha, uma energia talvez carregada de coisas do passado, espíritos, energias assim. Ela mesmo disse isso mais tarde para mim. Então, como eu expliquei, uma casa como casa, uma ótima casa, mas um ambiente esquisito. Então, como eu falei, aqui o jardinzinho, a casa, e daqui para cá já era um quintal que vinha lá de trás até a frente, jardinzinho do lado de cá. Então eu tive um sonho, e neste sonho eu estava ali naquele quintal, a pouca distância do muro que dava para a rua, aquela iluminação precária da época que a maioria ainda estava começando essas lâmpadas de mercúrio, nem sei, mas isso quando estava começando, não sei se estava, mas se estava não era em lugares mais movimentados. E havia a iluminação da rua com lâmpadas incandescentes, com muitos watts, mas poxa, para iluminar a rua, né? Mas isso era como a gente via à noite, mas no sonho a luminosidade estava mais precária, estava muito escuro à noite, e do lado de fora, na rua, eu vi um padre. Naquela época os padres eram obrigados a usar batina, né? Não se via padre sem batina, era obrigatório o uso do traje sacerdotal. E sabe-se, tem alguns padres que têm um jeito de falar meio assim, eu não sei explicar, não é efeminado, mas é assim meio, não é mole também. Não, eu vou ter que dizer o que ele disse. Agora, olha só a frase que ele me falou. E eu sentindo medo do padre né? E ele falou assim, vou tentar imitar como ele falou no sonho. O padre, eu aqui dentro e o padre lá de fora, na rua, olhando para mim, né? A noite escura, mas com alguma luminosidade, dava para ver o padre. O padre disse, em pé, lá de fora e de batina: tem alguma coisa de malzinha nesta casa? E eu olhando, assustado, e ele repetia: tem alguma coisa de malzinha nesta casa? Eu não sei se ele falou 2 ou 3 vezes, ou quantas vezes ele falou. Eu sei que ele falava essa frase nessa entonação. Tem alguma coisa de malzinha nesta casa? Perguntando, né? Aí eu, com medo, saí de perto, não me lembro para onde é que eu fui, dentro do sonho. Algum canto lá que eu fui, não sei se fui para dentro de casa, eu sei que eu saí de perto. Mas aí depois eu voltei para o quintal.
E do lado de fora estava assim um homem cuja vestimenta fazia lembrar um sacerdote hindu. Eu não tinha muita noção sobre religiões, mas eu já sabia que tinha uma religião na Índia, que seria o hinduísmo, né? Quer dizer, eu sabia que a religião hindu era diferente da muçulmana. Bom, e claro, mais tarde eu soube que tem muito muçulmano na Índia também, mas a maioria é hindu, né? Quer dizer, e aquela era a religião da Índia. A semelhança, né, que você vê às vezes na maneira de trajar do indiano e do árabe é o uso do turbante, que parece que é cuja origem, o turbante masculino, né, cuja origem parece que é indiana e foi adotada pelo árabe, alterando talvez o estilo. Os árabes usavam também aquele lenço, usam até hoje, né, aquele lenço com aquela cordinha, aquilo já não é um turbante. Mas há árabes que usam turbante e na África é comum mulheres de turbante, né? Na África, aqui no Brasil, as senhoras que praticam religiões afro-brasileiras, algumas usam também o turbante, geralmente as mais graduadas, ou às vezes de um modo geral. Bom, e era um homem que parecia ser um sacerdote, um brahmana talvez, eu não sabia esses detalhes na época. E eu não sei se ele disse alguma coisa, mas ele estava do lado de fora, ali também. Eu não me lembro se foi por medo ou por que foi. Eu fui para sair de perto também. O padre me fazia medo, e aquele jeito dele falar também me fazia medo. Quando eu voltei, se não me engano, tinha ali a figura de o que eu chamaria hoje de um mulá muçulmano, de um sacerdote muçulmano. É um mulá, né? Um religioso muçulmano. Não me lembro também se ele disse alguma coisa ou o que ele fez. E também não me lembro se nas minhas idas e voltas eu vi outros pessoas assim, sacerdotais de outras religiões. Eu sei que o último que eu vi foi um pai de santo. Eu sabia muito pouco sobre religiões afro-brasileiras. Hoje eu sou umbandista há algum tempo, mas eu não sabia nada sobre Umbanda, Candomblé, mas eu sabia que existia pai de santo, né? A gente falava aquela macumba. E hoje mesmo a gente mesmo nós umbandistas, nós nos tratamos de macumbeiros assim, que não é mais assim para nós uma coisa pejorativa, né? Mas o pai de santo dançava, como é típico nas religiões afro-brasileiras, na Umbanda, no Candomblé, né? Em todos os setores assim de diversas religiões que também se manifestam em outras regiões também derivadas da fusão afro-brasileira, como o caso do tambor de Minas, lá do Maranhão e do Pará, tem o catimbó no Pernambuco. Bom, o catimbó parece que é bem parecido com a Umbanda, não sei. Mas eu não sabia, eu sabia só que existia pai de santo, que pai de santo era vamos dizer assim, o diretor, o chefe de uma casa, de um terreiro, como a gente diria, de macumba, né? E ele dançando assim. Eu, apesar de não conhecer a palavra exorcismo, eu deduzi, não sei se durante o sonho ou só depois, que todos aqueles sacerdotes das diversas religiões estavam querendo exorcizar a casa.
tinham essa coisa assim. Então, primeiro o padre, com aquele jeito de falar de alguns padres, e depois, quer dizer, um sonho muito interessante porque eu fui visitado ali do lado de fora por sacerdotes de várias religiões. Eu acho que eu já tinha essa tendência eclética, apesar de que eu não tinha consciência disso na época, e vi todos aqueles sacerdotes que, ao que parece, tinham a intenção de limpar algo naquela casa, algo que não estava bem no astral da casa. O ambiente estava carregado de alguma coisa, ou de algumas coisas. Bom, depois, mas aqueles... Como antes, eu tinha falado antes, quando eu morava no interior, eu tinha sonho. Esse sonho, não foi, comparado com os sonhos que eu tinha no interior, é fichinha. Porque eu tinha sonhos pavorosos. Aquele de Lafayette, né, que tinha aqueles caras que andavam com uma presos por um aparelho sanfonado e o garoto com o olho doente. Aquele que eu vi a parada militar, quer dizer, eu não sabia que estava havendo um problema militar, me disseram que era uma briga, mas eu quase certo que durante o sono eu fiz uma captação de que era coisa e que envolvia as Forças Armadas. Mas era um sonho assim, pesadão. Esse era muito menos pesado, mas diferentemente do tempo em que eu vivia no interior, que eu tinha sonhos tenebrosos e passava o dia tranquilo, e lembrando de tudo, lembrando até da sensação ruim do sonho, lembrando sem sentir, né? Os sonhos, assim, feios, pesadelos, eles não me impressionavam durante o dia. Eu passava o meu dia como uma criança, qualquer criança. Brincava, ou ia para o jardim da infância, ou ia para a escola, sei lá o quê. Mas quando eu já morava no Rio, eu passei a ficar impressionado com o sonho. E passei a sentir, durante o dia, o medo do sonho que eu tinha tido. E eu fui contar para minha mãe que eu tive um sonho muito ruim, e falei do padre, da coisa de malzinha. E minha mãe, coitada, ela não entendeu, ela falou, mas meu filho, esse sonho é até engraçado. Claro, ele é engraçado, a história dele é engraçada, ele sendo contado, ele é engraçado. E quando eu contava recentemente para me referir a esse sonho, eu até, né, também ria, o pessoal ria, que era uma coisa muito esquisitona, né? Mas já naquela época eu estava mudado, eu comecei a ficar muito problemático e muito assustadiço. Esse é mais um que eu lembrei, mas de uma época que eu já tinha ido para o Rio, já estava entrando na fase dos meus 8 anos. E eu acho que na medida que eu vou lembrando, eu devo lembrar de outros. Nesse caso eu deduzo que tem a ver com o meu mal-estar, pela insatisfação do lugar onde eu morava e pelo próprio problema que realmente havia no lugar. O lugar não era saudável. Meu estado de espírito não era saudável. Eu não vivia bem, eu não era feliz. Diferentemente daquele conceito da obrigação de ser feliz, eu fui mesmo feliz antes de voltar a morar no Rio. Tanto é assim, que, muito estranhamente, quando nós ficamos muito tempo no Rio, do Jacarepaguá, fomos morar no Meier,
E quando eu soube que havia uma possibilidade de mudança que seria para Santos, eu fiquei todo entusiasmado. Eu era o único que queria ir. Bom, mas aí vamos ficar por aqui. Hoje é a história do sonho do padre e dos outros sacerdotes, do hindu, do muçulmano, do pai de santo. Então estamos aí.